A graça e a paz, povo abençoado. Seu pastor Gilberto Rodrigo. Mais uma vez estamos juntos através da Escola de Oração Prostrado somente para Cristo. A sua faculdade informal e espiritual. Você que ainda não assistiu o aquecimento para entender a metodologia desse curso, também não assistiu os outros 5 vídeos, eu peço que você venha assistir, venha compartilhar e venha deixar seus comentários daquilo que ampliou a sua visão espiritual. Eu peço que você venha se inscrever no canal, venha acionar o sino para que milhões de almas também possam receber esse bálsamo, esse discernimento, verdadeiramente todos nós possamos estar preparado através da palavra em orações sábias e transformadoras nesses últimos tempos. Está combinado? Então que você possa passar para todos os seus amigos, familiares, grupos. Não esquece de deixar a sua impressão em relação daquilo que você aprendeu no nosso canal. Amém? Em nome do Senhor Jesus. Bom, hoje vamos entrar numa matéria muito importante. Esse é um discernimento de propósito com Deus. Muitas pessoas têm propósito com Deus, mas eu quero alinhar dentro da palavra de Deus fundamentos bíblicos para que você venha estar mais maduro espiritualmente. Vamos trazer exemplos bíblicos e no final eu tenho certeza como é que o seu olhar ele vai se ampliar, você vai ter uma visão de águia através da palavra de Deus em Cristo Jesus. Amém? Então vamos lá, o tema de hoje, o pacto através da oração consagratória. Há um diferencial muito grande. Amém? Vamos lá. Há um caminho de sabedoria nesse pacto e a demonstração de uma verdadeira confiança e entrega que provocará no mundo espiritual uma forte movimentação. Amém? Como também poderá gerar o nascimento de um milagre e de um sonho na vida de um guerreiro do Senhor. Foi uma mensagem que Deus colocou no meu coração para dar partida a esse estudo, para dar partida a esse módulo, em nome do Senhor Jesus. Amém? Vamos lá, vamos trazer o princípio, então, da oração consagratória, o pacto através da oração consagratória. Pastor, qual é o princípio? Vamos lá. A oração consagratória requer dedicação, paciência, preparação, busca de uma resposta e um voto de ação de graças materializado através de uma prática de honra a Deus. Uma dedicação. Vamos aprender isso na prática hoje. Principalmente declarado ao Senhor anteriormente a possível conquista, a qual revelará como uma prova do caminho da obediência e submissão a Deus em relação aos anseios maiores e os anseios do reino. Então, vamos aprender, então, a alinhar os nossos anseios de uma forma não individualista, mas sim valorizando o reino dos céus. Lembra daquela palavra? Pedis e não recebeis, porque pedis mal para esbanjares para os próprios prazeres. Então a gente precisa então ter um olhar mais assim de águia, um olhar, uma visão de consagração mais ampla. E é sobre isso que eu quero falar com você hoje. Amém? Então vamos lá para a gente entender. Para a gente entender, a gente tem que entender algumas ramificações da oração consagratória. Isso é muito importante. Então uma palavra muito comum usada para oração no Novo Testamento vem da palavra grega. Desculpa a pronúncia, né? Porque o grego não é muito fácil de nós nos expressarmos, né? Também estudei o grego e hebraico, mas não é muito fácil de expressar todas as palavras. Amém? Me perdoa se eu errar a expressão aqui, tá bom? Então vamos lá. Proseuche, P-R-O-S-E-U-C-H-E, está aqui na tela para vocês. Então, proseuche. Então, vem da palavra grega, é uma das expressões muito usada por mais de 100 vezes no Novo Testamento, amém? E usada por Paulo em Efésios 6:18. É o composto de duas palavras, pros, P-R-O-S, pros, mas euche. O que significa essas palavras e o que isso tem a ver com o nosso estudo de hoje? É muito importante você ter esse entendimento para que você compreenda a palavra de hoje. Amém? Vamos lá. Pros é uma preposição
que traduz como face a face e retrata o relacionamento, olha só, de intimidade espiritual entre os membros da divindade. Isso aqui é muito importante, é algo mais estreito, é uma comunhão mais estreita. Vamos lá. Pros também traz em si a ideia de um contato próximo e direto com outra pessoa, glórias, aleluias. Euche, o que significa essa palavra, né? Essa composição do grego retrata um desejo, um voto e uma oração. E a Bíblia está cheia desse exemplo, né? É utilizado para revelar uma pessoa que fez algum tipo de voto ao Senhor por causa de uma necessidade ou desejo em sua vida. Um tipo de antecipação da gratidão como gesto de honraria a Deus. Vamos aprender hoje na prática. Vamos lá, um detalhe. Os discípulos de Paulo, grava isso no seu coração, do apóstolo Paulo, ele tinha uma ligação grega. Como ele tinha uma ligação grega, e nesse aspecto eles compreendiam muito bem as ramificações dessa palavra, desse termo grego, proseuche. Amém? Então vamos dar continuidade, vamos devagar. Então anota aí, você que tiver com papel e caneta, anota consagração, voto de Nazireu no Antigo Testamento e o princípio para o Novo Testamento. Deixa eu só deixar você antenado nisso aqui, em nome do Senhor Jesus. Às vezes as pessoas falam assim, pastor, mas eu estou no tempo da graça, eu não vou pregar a lei, eu não estou no tempo da graça. Presta atenção. A gente tem que saber olhar o Antigo Testamento com um olhar na graça. Vou dar um exemplo para você. Quando você pega, por exemplo, a forma de adorar do Antigo Testamento, era uma. No Novo Testamento é outra. Mas não foi exterminado a adoração a Deus. Só mudou a forma de adorar. Outro exemplo, quando você vê lá, por exemplo, em Gênesis capítulo 24, versículo 1 ao 3, Abraão vai chamar o seu servo para fazer um juramento e colocar a mão na coxa e fazer um juramento. Aí chega no Novo Testamento, Mateus 5, versículo 33 ao 34, ao 37, e Tiago 5, 12, Jesus ele vai consertar, ele fala, não jure. Então tem alguns conceitos do Antigo para o Novo, Deus elimina. Tem outros que ele amplia, que ele conserta. Amém? Só para a gente entender. Então, por isso que nós vamos falar do voto nazireu no Antigo Testamento e qual é o princípio para o Novo Testamento. Igual, por exemplo, no Antigo Testamento havia batalha, havia guerra. No Novo Testamento fala que não é contra a carne, nem contra o sangue. Então, há ainda também guerra, há batalhas, amém? Só para a gente estar nessa mesma frequência de compreensão espiritual. Vamos lá. O voto de Nazireu, vamos aprender, era um voto especial, para que a pessoa apresentava ao Senhor, presta atenção, a fim de se consagrar para o eterno. Isso era realizado por quem? Vamos lá, quem realizava esse voto de Nazireu? Era realizado como um pacto com Deus. Poderia ser feito voluntariamente por um homem ou por uma mulher, por toda a vida ou por tempo determinado, pelos pais ou determinado por ordem divina. Observou? Vários momentos, por um homem ou uma mulher, por tempo determinado, por toda a vida, pelos pais ou determinado por ordem divina. Trazendo para o Novo Testamento, quem são os nazireus de hoje, espiritualmente falando? Vamos compreender? Vamos lá. São pessoas que não se contaminam com a prática do pecado. Não se deixam manipular por outras pessoas que vivem nessa prática. É só você lembrar, por exemplo, lá em Efésios, deixa eu olhar aqui, no capítulo 5, no versículo 11, a Bíblia diz assim, e não sejais cúmplice nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as. Então, são práticas de você não compartilhar com aquele pecado. Vamos lá, Apocalipse capítulo 18, por exemplo, versículo 4, a Bíblia diz assim, retirai-vos dela, povo meu, para não ser de cúmplices em seus pecados e para não ser participante dos seus flagelos. Amém? Então vamos lá, quem são os nazireus espirituais de hoje? Pessoas que não se contaminam com o pecado, não se deixam manipular por outras pessoas que vivem nessa prática, por mais próximos e influentes que essas pareçam ser. Enfim,
Não devemos nos contaminar com o pecado, ainda que seja por causa das famosas tradições e culturas, que muitas vezes levam as pessoas sem sabedoria e falta de conhecimento a serem alimentadas desde o berço com elas. Lembra quando Deus chama Gideão? Ele tinha que destruir os postes ídolos dos seus pais. Havia uma tradição desde quando ele era pequeno, então Deus ele quebra aquela tradição inspirando o Gideão. Assim como Deus chama Abraão, ele era da terra de Ur dos Caldeus, havia uma prática de idolatria na época, então Deus ele faz Abraão ir para uma outra terra e ter uma fé sólida nele. Amém? Então vamos começar a pensar de uma forma sábia, sair da caixinha, não é isso? Vamos lá. Nazireu, originado do hebraico nazir, representa o quê? Consagrado, separado, dedicado ao Senhor. Então é muito importante você ter isso em mente para que você compreenda. Então o propósito e os tipos de consagração. Então nós falamos por toda a vida. Vamos ver exemplo por toda a vida biblicamente. 1 Samuel 1,11 é o caso de Ana, quando ela vai fazer um pacto de oração consagratória e ela condiciona aquela oração a uma consagração e antes que aconteça, antes que ela tenha resultado, ela já oferece o filho para ser cuidado perante o Senhor. Então ela antecipa um voto a Deus em apresentar o filho. Ela não pensou só nela, pensou na sua família, agradar a sua família, mas também conciliou a esse pedido ao reino dos céus. Olha só que lindo, quando você coloca o seu propósito dentro dos princípios de Deus, dentro do reino de Deus, você está tendo um pacto de consagração ao reino. É algo muito lindo, é uma oração consagratória. Observa, olha lá, 1 Samuel 1,11 fala assim, e fez o seguinte voto, olha só, consagração, ó Senhor Todo-Poderoso, se quiseres dar atenção à humilhação da tua serva, e te lembrares de mim, e não te esqueceres da tua serva, mas lhe concederes um filho homem, então prometo que eu o dedicarei a ti, Yahvé, por todos os dias da sua vida. E o seu cabelo e a sua barba jamais serão cortados. Então, Ana, os pais aqui agora, está dando esse exemplo aqui, está aqui a Ana, fazendo um pacto consagratório, apresentando uma proposta para Deus. A Bíblia fala para que os votos não sejam precipitados, cuidado com isso, tem que ser algo inspirado por Deus, amém? A Bíblia fala para não fazer voto precipitado. Então, a Bíblia mostra claramente que ela declarou essa entrega por toda a vida. Ela fez um pacto consagratório, ou seja, antes que aconteça, ela antecipou como sinal de obediência e submissão a Deus. Ela declarou isso no mundo espiritual. Quer ver um outro exemplo? Zacarias por João Batista. Lá em Lucas capítulo 1, no versículo 15, fala assim, pois ele será grande aos olhos do Senhor, jamais beberá vinho, nem qualquer outra bebida fermentada, e será pleno do Espírito Santo, desde antes do seu nascimento. Então ele faz também um voto de nazireu, um voto de consagração, porque inclui, essas práticas. Então é muito interessante. Aí quando você olha, por exemplo, voltando no caso de Ana, quem foi Samuel? Foi um profeta, foi um juiz e foi um sacerdote que fez uma grande diferença. Quando ele orava, meu Deus do céu, a Bíblia fala que Deus trovejava dos céus. E a Bíblia fala que dos céus saem vozes, relâmpagos e trovões. Ele estava muito refinado na sua oração, mas havia bastidores muito bem consolidados. Quando você tem bastidores de oração consagratória, algo diferente acontece na sua vida, você vai ter uma direção dada por Deus. Essa oração consagratória é muito importante para você tomar decisões difíceis de tomar e precisa de um norte, sabe? Aí a pessoa faz esse pacto com Deus numa oração consagratória. Observa, Amós capítulo 2,
No versículo 11 e no versículo 12, fala assim: escolhi alguns de vossos filhos para serem profetas, e alguns de vossos jovens para se consagrarem como nazereus. Agora, pois, respondei: não foi de fato assim, ó israelitas? Contudo, fizeste com que os nazereus bebessem vinho e ordenaste aos profetas: não profetizeis. Então, havia uma prática de consagração na época, e muitas vezes o adversário, o mundo, não quer que você tenha uma aliança forte com Deus. Fala, bobagem, negócio de se consagrar a sua vida, bobagem, negócio de ficar orando, é bobagem. Sempre o mundo vai falar que não tem nada a ver. É a famosa porta larga. A Bíblia diz que a porta é estreita e poucos a encontram. Amém? Grava isso no seu coração. Então existe o propósito por toda a vida. Há uma consagração, há uma entrega. Não confunda consagração com santificação. Nem todos que estão se consagrando estão verdadeiramente se santificando. Exemplo, a pessoa ora, como temos dado o exemplo, mas a pessoa não perdoa. Ele está consagrando, mas não está se santificando. E a Bíblia fala que os santos se santificam. Por que Josué, ele vence, né? Ele vence lá Jericó e não vencia Ai. Qual foi a ordem de Deus? Santificai-vos e amanhã verá a maravilha no meio de vós. Então não é só clamar, só lutar. Eu preciso também, além da consagração, eu tenho que me santificar. Amém? Lembra disso que nós falamos em um dos episódios? Amém? Vamos continuar então. Vamos lá. O propósito e os tipos de consagração. Por tempo determinado. Falamos por toda a vida. Agora vamos dar exemplo bíblico por tempo determinado. Dá para nós compreendermos que o apóstolo Paulo fez essa consagração temporária. Aí você fala, pastor, me mostra um exemplo bíblico. Lá em Atos, capítulo 18, por exemplo, no versículo 18, a Bíblia diz assim: Paulo ficou em Corinto por vários dias. Por fim, despedindo-se dos irmãos, navegou para a Síria. Estou no versículo 18. Levando em sua companhia Priscila e Áquila. Porém, antes de embarcar, raspou a cabeça em Cencreia, por causa de um voto que havia feito. Observa, o apóstolo Paulo, já era o tempo da graça, ele também faz um pacto consagratório. Com qual finalidade, pastor? Qual era a finalidade do apóstolo Paulo? Alcançar os judeus através de suas proclamações. Então tinha um propósito e ele faz um pacto, ele antecipa então um voto a Deus para ter um objetivo definido, conduzido por Deus, a que esse caminho dele fosse aberto por Deus. Isso você pode conferir em 1 Coríntios, capítulo 9, do 19 ao 22. Amém? Então vamos continuar as três formas do pacto da consagração. Lembra que nós falamos? Pode ser voluntária, pode ser pelos responsáveis e pode ser também por ordem divina. Voluntária, me mostra, pastor. Números, capítulo 6, no versículo 2, estou dando um exemplo para você. Fala aos israelitas, tu lhes dirás, quando o homem ou a mulher fizer um voto especial, o voto de nazireato, de santificação para o Senhor, pelo qual se consagra a Yahvé como nazireu. Então, as pessoas, muitas vezes inspiradas, elas sentem o dever de se refinar mais para glorificar o nome de Deus, porque a Bíblia fala assim, alegra-se do Senhor. Então, quando você alegra o coração de Deus, a alegria do Senhor é a nossa força. O noivo e a noiva. Quando a noiva quer agradar o noivo fica muito feliz. Não é assim que acontece na terra? Imagina com Deus. A Bíblia fala que Deus olhou para Jesus e falou assim, esse é meu filho que me comprasse, que me traz muita alegria. Será que Deus pode olhar para mim e para você e pode falar, olha, esse me traz muita alegria, ele dá valor ao meu reino, dá valor aos meus propósitos. Então, existe sim a consagração voluntária, amém? O pacto de consagração voluntária. Existe também
esse voto de consagração pelos responsáveis. Às vezes vai ser os pais, às vezes vai ser o pastor, às vezes vai ser os pais, às vezes vai ser alguém que é responsável espiritualmente, é o pai na fé, é a mãe na fé, mas muitas das vezes é o pai pelos seus filhos, é o marido pela esposa, a esposa pelo marido. Vamos dar um exemplo bíblico que nós já falamos, né? 1 Samuel 1,11 foi quando Ana, né? Ana faz esse pacto pelo seu filho, que ainda nem tinha nascido, que ela não podia ter filho. Então ela antecipa esse voto, mostrando a obediência, essa confiança que ela estava tendo em Deus. Então vamos continuar. E fez o seguinte voto: ó Senhor Todo-Poderoso, se quiser dar atenção à humilhação da tua serva e te lembrar de mim, e não te esqueceres da tua serva, mas lhe concederes um filho homem, então prometo que dedicarei a ti e a Yahvé por todos os dias da sua vida, e o seu cabelo e sua barba jamais serão cortados. Então, ela promete, ela faz um voto, ela antecipa uma prática antes mesmo que aconteça, antes mesmo que ela tenha a resposta. Porque a fé é isso, é a certeza de fato que você não vê, mas você espera, você confia, você alimenta essa confiança. Você lembra quando Jesus falou assim: olha, essa menina só está dormindo, zombaram de Jesus. Mas Jesus mentiu, pastor? Não, Jesus, ele enxerga além do natural. Jesus enxerga o sobrenatural. Então, Ana, ela estava enxergando, o sobrenatural de Deus. Então, ela faz um pacto de fogo, um pacto espiritual, uma oração consagratória. Ela está alimentando dentro dela uma aliança. Agora, por ordem divina. Vamos observar esse voto de Nazireu por ordem divina. Juízes capítulo 3, no versículo 4 ao versículo 5. Fala assim: contudo conceberás e darás à luz um filho. Portanto, de agora em diante, toma cuidado, não bebas vinho, nem qualquer bebida fermentada, e não comas nenhum alimento considerado impuro e proibido. Ou seja, o próprio Deus está dando a direção na palavra de Deus aqui para ali a família. Porquanto ficarás grávida e terás um filho. Ele terá os cabelos longos, porquanto sobre a cabeça dele não se passará navalha. Pois teu filho será consagrado a Deus como um nazireu desde o dia do seu nascimento. Ele iniciará o processo de livramento do povo de Israel do jugo dos filisteus. Então Deus deu essa ordem. E quando Sansão ele quebra esse pacto, o que acontece com Sansão? Todo mundo sabe a história de Sansão. Mas Deus dá nova oportunidade para Sansão. Sabe por quê? Todos nós falhamos na nossa caminhada. Então, eu quero dizer que Deus é um Deus de novas oportunidades. E nesse curso, estamos oferecendo novas oportunidades também para a sua vida, meu irmão. Também para a sua vida, minha irmã. Então, aqui foi um pacto de consagração por ordem divina. Então, temos a voluntária, pelos responsáveis e por ordem divina. Amém? Vamos lá. A consagração fervorosa na dor. 3 formas do pacto da consagração, amém? Então, vamos lá, a consagração fervorosa na dor. A consagração fervorosa e santificada é desencadeada, observa isso, através de uma revolta em relação às cargas opressivas. Então, a pessoa começa a ter aquela consagração fervorosa. Então, qual era a carga de Ana? Era Penina humilhando Ana. Então ela ficou revoltada com aquela dor, então se prostrou para Deus ao ponto dela ser confundida. Vamos lá. É desencadeada através de uma revolta em relação às cargas opressivas sobre os seus próprios ombros, ou dos ombros do próximo, e como essas cargas estão esmagando os propósitos do reino, a fim de lançá-las aos pés do Senhor. Vamos dar um exemplo? Você lembra, no livro de Juízes, tudo que o povo plantava, o inimigo roubava? Aí você fala, pastor, mas eles estavam no pecado. Aí eles começaram a clamar. Eles começaram, sentir a dor. E Deus teve compaixão daquele povo. Então Deus vai mandar um libertador na época, que era chamado de Gideão. Então vamos lá ao contexto. Juízes capítulo 6, no versículo 13 ao versículo 14. Ele disse assim: ao que Gideão declarou: ai, meu Senhor, se Yahvé está conosco, por que nos sobrevém toda essa calamidade? Onde estão todas as maravilhas que nossos pais nos contam, quando afirmam, não nos fez Yahvé subir do Egito?
Lembra do episódio anterior? Ele faz oração da palavra, ele vai apresentar a própria palavra, uma oração refinada. Entretanto, agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos de Midian. Então o Senhor olhou para Gideão e lhe ordenou: vai com a tua força que tens, liberta o povo de Israel das mãos de Midian. Agora não sou eu quem te envia? Então, muitas das vezes, a opressão, você imagina um feijão, você coloca o feijão durinho na panela de pressão. Aí vem aquele fogo, começa aquela pressão na panela, começa a sair aquela fumaceira, aquela coisa toda. Ou seja, muitas das vezes nós passamos por pressões. Todo ser humano passa por pressões. Então nós passamos por várias pressões. E Ana estava debaixo de uma pressão. Então a oração fervorosa, consagratória, santificada, ela é desencadeada através dessa revolta, através dessa pressão. Você já observou quando a pressão aumenta? Aquela pessoa que é de Deus, ela começa a orar muito mais, começa a consagrar muito mais. Lembra de Jacó? Estava sendo perseguido. Jacó, então, passou a noite lutando com o anjo. A Bíblia diz que ele foi marcado na coxa. Ou seja, ele estava ali, Esaú estava na cola de Jacó. Mas Jacó agora está afiadinho com Deus. Afiadinho. Uma pessoa sábia na batalha, ela não desiste, ela não retrocede. Ela sente também, é ser humano, às vezes sente a fragilidade, isso é humano, né? Nós somos seres humanos. Mas quando a pessoa é sensível à voz de Deus, a pessoa ela volta, né? A Bíblia fala, pode cair 7 vezes, mas o Senhor levanta. A Bíblia é muito clara com isso. No livro de Jó fala que a angústia faz até endurecer o espírito até do servo de Deus. Assim como Elias também pediu a morte, ou seja, Deus levou em conta? Claro que não. Aí vem na hora que a pessoa está em aflição, a pessoa fala até pelo cotovelo, não é verdade? Na hora da opressão, na hora da pressão espiritual. Então, Ana também, a Bíblia fala que ela estava ansiosa, ela estava em dor, estava chorando. O que ela fez? Ela colocou toda aquela opressão nos braços do Senhor. Tem pessoa que na hora da opressão foge do Senhor. Não faça isso, meu irmão. Não faça isso, minha irmã. Grava uma coisa. É melhor você sangrar. Você sangrar. Quando? Você vai sangrar com Jesus Cristo. Sangrar a sua alma através do seu choro. É melhor você suar no treinamento, não é isso? Do que sangrar na guerra. Então chora nos pés do Senhor. Apresenta para Deus. Abre seu coração para Ele. Foi assim que estava Ana. Ana estava chorando nos pés do Senhor, falando da humilhação que ela estava passando com Ana. Aí, nesse contexto, que ela vai fazer a oração consagratória e oferecer o filho que ela nem tinha recebido ainda, oferecer em consagração aos propósitos de Deus. Ela alinhou o desejo dela ao desejo de satisfazer a alegria da família, a Eucana, mas também olhou para o reino de Deus. Quando você consegue observar um propósito pessoal, trazer ele para coletivo e trazer ele para o reino dos céus, isso é uma oração muito habilidosa no reino dos céus. Então, quando você pedir a Deus, você pensa, será que é só para os seus próprios prazeres? Envolve família, envolve reino dos céus? O que está envolvendo esse seu propósito? Ana, então, teve essa sabedoria. Gideão também, quando ele clama, ele não estava pensando só nele, mas pensando no povo e pensando no propósito que Deus tinha convocado ele. Amém? Então, nunca esquece isso, uma consagração fervorosa na dor. É muito importante. Então vamos lá. A conquista através da consagração de Esther e o propósito maior de Deus. Você lembra? Quando Esther entra no lugar da rainha Vashti. Vashti é um termo persa que significa excelente. No entanto, quem lembra que Davi tinha um espírito de excelência nele, de sabedoria nele? A Bíblia é muito clara. Então, a Bíblia, então, vai chamar uma mulher para entrar no lugar daquela rainha Vashti. Ou seja, essa mulher é conhecida na Bíblia como Hadassah, Esther. Então, Esther, capítulo 2, versículo 17, fala assim: e o rei se apaixonou por Esther. Lembra que ela ficou 12 meses se consagrando? Olha como é que a consagração é importante. Abre portas, meu irmão. Abre portas, minha irmã. Abre porta, uma vida de consagração, de oração, de entrega, uma vida de jejum. Abre portas, porque existe batalha só em jejum e oração. Vamos entrar ainda nesses tópicos de jejum. Bastante coisa sobre jejum ainda para vocês ainda, amém? Vamos lá. E o rei se apaixonou por Esther e amou mais do que todas as mulheres do seu harém.
e ela conquistou sua aprovação e seu favor mais do que todas as virgens. Por isso, ele decidiu colocar sobre a cabeça de Ester a coroa real da Pérsia e a constituiu rainha em lugar de Vaste. Então, a consagração eleva você nas alturas. A consagração tira você de uma situação de muitas vezes de indigente. Você lembra que Davi, ninguém lembrava de Davi, nem o pai dele lembrava, nem Samuel lembrava, mas Davi estava nos bastidores se consagrando. E Deus esqueceu de Davi? Deus não esqueceu de Davi. Aleluias. Muitas das vezes as pessoas vão tentar te esconder, mas Deus traz você para fora, meu irmão. Vão tentar te esconder, mas não adianta. Se você tem chamado, não adianta. Muitas vezes vão tentar fazer isso comigo, vão tentar me esconder, mas não adianta. O chamado não é meu, o chamado é do reino, o propósito não é meu, o propósito é maior do reino. Eu não penso só em mim, eu penso de uma forma coletiva. Ei, quando você tem esse olhar, essa visão, algo diferente começa a ser realizado na sua vida. Vencedor não é aquele que sempre acerta, não é aquele que sempre acerta, é aquele que nunca desiste. Ele erra, mas ele nunca desiste. Aleluias. Vamos lá, agora preste atenção. No livro de Ester, Mardoqueu, ele dá uma pista impressionante para Ester. Para Ester, vamos ler. Capítulo 4, versículo 13 ao versículo 14. Fala assim: imediatamente mandou adverti-la: não imagines que somente por estares vivendo no palácio do rei, serás a única a escapar da matança dos judeus. Porquanto se calares neste momento crucial, certamente socorro e salvação surgirão de outra parte para os judeus. Mas tu e a casa do teu pai, os teus familiares, todos sereis aniquilados. Quem sabe, se não foi por esse dia que foste nomeada rainha da Pérsia. Preste atenção. Nem Ester percebia o propósito. A oração consagratória, às vezes você nem compreende, mas existe um propósito maior. E esse propósito tem que ser o reino. Então, Mardoqueu refresca a memória de Ester e dizendo: você acha que você está aí como rainha para o ópio do acaso? Existe um propósito maior, Ester. Eu quero dizer que na sua vida, na sua casa, existe um propósito maior. Quando Jesus olhou para Zaqueu, Jesus falou assim: hoje haverá salvação na tua casa. O propósito maior que Jesus olha para Zaqueu é a salvação de toda a sua família. E a Bíblia fala: crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e tua casa. A Bíblia diz que Paulo compreendeu esse propósito maior na vida não só do carcereiro, mas de toda a sua família. Eu tenho um propósito maior do Espírito Santo, não só você assistir esse vídeo, mas que você seja uma ferramenta de Deus para multiplicar para milhões de pessoas. Se cada um de vocês começar a enviar para todo o Brasil, vamos formar um poderoso batalhão. Porque eu sou visionário. Lembra de José o sonhador? Passou por muitas tribulações, traições, também já passei por muitas. Mas eu não desisto, porque eu creio no propósito do reino, que é muito maior que o meu propósito. Porque o propósito engloba muito mais o reino de Deus. Então agora, Mardoqueu está trazendo esse despertamento para Ester. Ester, você não consagrou sua vida somente para ser rainha, somente para pensar em você. Será que não existe algo muito maior? Então, oração consagratória, ela envolve algo muito maior, ainda que você não esteja compreendendo claramente. Mas sempre Deus vai enviar, um discernimento para você compreender isso. E o discernimento que veio para Ester foi Mardoqueu, que cuidava dela, ou seja, que tinha temor a Deus. E agora Ester entende esse propósito, aleluias, e começa então nessa busca, numa consagração, onde envolvia agora todo o povo judeu. Ela falou: olha, se eu perecer, eu vou perecer, não tem problema. Então ela acreditou no reino dos céus muito maior do que sua própria vida, muito maior do que as suas próprias particularidades. A oração consagratória, o pacto na oração consagratória é algo transformador. É quando você consegue enxergar Jesus na ótica da cruz, ou seja, seu amor para com Deus, o amor vertical, e o seu para com o próximo, o amor horizontal.
Pensa sobre essa palavra e tem a oração, o pacto de consagração, a oração consagratória. Espero você no próximo encontro e vamos falar sobre os 3 reinos da oração. Essa palavra é muito reveladora, muito transformadora, que você vai ver 3 níveis de oração. Tem pessoas que não saem do primeiro nível e você precisa chegar no 3º nível no mundo espiritual. E você vai entender isso biblicamente para que a sua vida de oração nunca mais seja a mesma. Então, convido a você, coloque seus comentários, aquilo que você entendeu, compartilha esse canal, multiplica para milhões de almas e vamos juntos, preparados para esses últimos tempos, ser fortalecido no Senhor e na força do seu grande poder. Um beijo no seu coração, em Cristo Jesus.